professor Ricardo Barreto. Meu alô vai para o nosso ouvinte João Paulo Vieira de Assis. Olha, a Minas Safra Brasil é uma empresa do Grupo Patense e está com promoção nos planos de assistência familiar. É sem taxa de adesão, mensalidades a partir de R$ 36,61 por família. E lembre-se, fazer um plano funerário é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. Grupo Patense em Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté, Varjão de Minas e Serra do Salitre. Ligue 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. E o nosso convidado de hoje, quem é, Zé? Professor Ricardo Barreto, que dispensa maiores comentários, já que no meio educacional é bastante conhecido, né? Sobretudo nesse trabalho, nessa luta, nesse serviço, enfim, que o Sindiúti presta em função da defesa dos direitos dos trabalhadores do ensino. E eu quero lembrar também que o professor Ricardo Barreto é coordenador do Sindiúti Subsede Patos de Minas. Professor, muito bom dia, e vamos começar explicando exatamente a área de abrangência, para que todo mundo saiba, né, que essa subsede aqui em Patos tem uma repercussão regional. Isso. Bom dia a todos, bom dia Jota, bom dia Edivar, bom dia. José Afonso, Zuzu, né? Sempre bom participar aqui desse programa, há muito tempo que eu não venho aqui, né? Por causa da pandemia, sempre tivemos um bom espaço aqui na rádio. Bom, o Sindiúti Subsede Patos de Minas, ele abrange uma região muito grande. Ele vai até Guarda-Mor, na região de Guarda-Mor, São Gonçalo do Abaeté e Santa Rosa da Serra. Então, uma região muito extensa, muito grande, muitas cidades envolvidas aí, e que contribui aí com a nossa luta aí diária aí em conquista dos nossos objetivos aí em relação à educação de Minas Gerais. Pois é, nós temos que colocar aqui alguns pontos. Primeiro, para a questão de situar o nosso ouvinte dessa atualidade da greve, né? Até que ponto ela foi, o que está acontecendo no momento, qual é a situação, sobretudo nesse embate com o governador do estado. Mas também, professor Ricardo, é importante a gente salientar a questão da classe, se ela está realmente unida, né? A gente falou que numa área de abrangência muito grande. Eu gostaria de saber, há muita diferença de uma cidade para outra, quer dizer, há cidades que o pessoal é mais unido, outros eles não são tão unidos. Patos de Minas, por exemplo, estaria em que grau nessa questão da união de força? Nós temos aqui na nossa região cidades, né, ao nosso redor aqui, cidades menores, mas que tem uma representatividade muito grande em relação à nossa greve. Um exemplo que eu falo é Lagoa Formosa, né, que tem duas escolas paradas. Carmo Paranaíba, uma cidade que está com 4 escolas na cidade paradas, né? Aqui em Patos de Minas nós temos um grande número de escolas, porém um grande número de escolas parcialmente paradas, né? Mas é uma luta que a gente vai fazendo diariamente, tentando aí trazer o trabalhador, todos os trabalhadores de educação, eu não cito só professores, somos 8 da nossa categoria, trazendo eles para a nossa luta. Existe uma dificuldade muito grande, talvez pelo trabalho que vai sendo feito, e as pessoas ao longo dos anos vão se desgastando, né? Ou então se acomodando com aquilo que tem, e aí terceiriza o trabalho da luta, né? Para aqueles que aderem à greve. Deixa apenas para a liderança, por exemplo. Isso. Né? E o sindicato, na verdade, é uma representatividade, né? O sindicato são todos trabalhadores aí de todas as categorias de educação que são o sindicato. Quem está na coordenação do sindicato, na direção do sindicato, são representantes daqueles que estão lá do trabalho, na sala de aula. E nós também estamos trabalhando. Eu continuo trabalhando na escola e também coordenando aí o Sindicato Subsede Patos de Minas. Porque a gente, enquanto população, não quer greve, né? Na verdade é que não precisasse, é um extremo. Mas, na medida em que há necessidade e é um direito legal, isso tem que ter uma força, tem que ter uma união, uma repercussão muito grande. A gente viu agora recentemente o pessoal da segurança pública, né, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, a força com que isso chegou, o impacto que causou junto ao governo do estado, e as soluções parece que vêm mais rápido. Quanto aos trabalhadores do ensino, você mesmo já falou aí, a gente já citou aqui, 5 anos sem um reajuste, né?
sem uma atualização dos valores recebidos. E isso é muito tempo para uma classe que é a base de tudo numa sociedade. É muito tempo e os ataques são gigantescos durante esse período do governo Zema, né? Todos os ataques aí, a sociedade talvez não consegue enxergar, porque às vezes não chegou em determinadas regiões, não chegou em determinadas cidades. Os ataques, por exemplo, você tem municipalização de escolas estaduais. Teve aqui na região, nós tivemos 6 cidades que teve a proposta de municipalização. Em 4 cidades nós conseguimos barrar essa municipalização, que foi São Gotardo, São Gonçalo, Carmo Paranaíba e Patos de Minas. Patos de Minas, nosso trabalho ainda foi muito menor, foi muito mais com os vereadores, mas a proposta não ter sido aceita pelo prefeito, pelo financeiro, né? Isso aí já não teve o andamento da municipalização, mas é uma coisa que ainda sobrevive no governo de Minas. Então, municipalização foi um ataque. OS, nós temos 2 escolas em Belo Horizonte e uma em Sabará, que está sendo administrada hoje por OS, né? Um OS lá de Feira de Santana, e que entrou, né, para administrar a escola. Simplesmente ela entra, retira todo mundo da escola, todo mundo, e ela comanda, contrata quem ela quer, paga o que ela quer, e quem repassa o dinheiro para eles é o governo do estado de Minas Gerais. É uma proposta do Zema isso. Na verdade, essa proposta dele de terceirizar, pagar voucher, isso aí desde o início na campanha dele ele falou isso. Ele tentou fazer isso, só que ele ficou frustrado, né, pela não aceitação de vários municípios que não aceitaram a municipalização em Minas Gerais. Então, graças a Deus, muitos municípios, esses 4 municípios da região não aceitaram, nós lutamos muito para isso. E o que aceitou foi Presidente Olegário e Rio Paranaíba. Presidente Olegário tem uma queixa muito grande dos trabalhadores, né, que ficaram aí alguns sem emprego, porque os efetivos foram substituir aqueles que eram designados e os designados ficaram sem cargo, ficaram desempregados, né? Então é um problema muito sério. Isso devido à municipalização. Devido à municipalização. E nós alertamos isso. Pois é, agora eu te pergunto, Ricardo, como é que está a situação aqui em Patos, com relação à municipalização? Porque se falou muito aí lá atrás e tal, foram empurrando com a barriga, a coisa veio andando, aí ninguém fala mais nada. Como é que está hoje a situação aqui em Patos? Está parada, né? É isso que nós queremos saber. Mas está parada porque o prefeito não quis, o sindicato, o governo não quer, ou é porque é ano de eleição? O que está acontecendo? Ou é porque o prefeito é aliado do governador? O que está acontecendo? Na verdade, o governo quer e muito isso, porque o que ele faz? Quando ele repassa... Não, digo, ele quer, mas é porque é ano de eleição, de repente pode ter deixado de lado, é isso que é a pergunta? Não, esse governo, acho que ele não tem muita preocupação com essa questão de reeleição, não. Uma vez que nós vimos aí a fala dele, né, que ele... realmente ele não está ligando muito. Não está muito preocupado com isso, não. Mas porque é uma pessoa que é um administrador, ele não é um governador. Né? Nunca foi preparado para ser um governador, ele é um administrador de empresas. Já que você falou, deixa eu só citar a frase que ele disse aqui, ó. Ele disse o seguinte: prefere fazer o certo e não ser eleito do que conceder o aumento pleiteado. Agora vamos voltar lá à municipalização para a gente não fugir do assunto. E depois eu queria voltar nessa frase dele em fazer o certo. A municipalização aqui ficou parada porque a contraproposta que o prefeito de Patos de Minas, informações chegaram para a gente, fez pro atual governo, ou anterior? Não, no final, né? No final, quando ele não aceitou a municipalização. Agora está parado. Agora o governo não está fazendo nenhuma Foi tramitação. O atual prefeito, então. O atual prefeito, Falcão. A contraproposta que ele pediu pro governo de Minas não foi aceita, né? Em valores aí, falam em 51 milhões, mas eu não sei se ao certo é isso aí. Mas em todas as prefeituras fizeram contraproposta. Só que na avaliação, o que acontece? O governo federal, ele repassa verba para o Estado para ele fazer os pagamentos, todo o custo da educação. Essa verba viria direto para o município. Ao invés de passar no governo do Estado. Porém, o Estado tem que complementar essa verba. E o município, quem iria complementar nesse caso? O município. Então, se o município tem dificuldade para manter as próprias escolas do ensino infantil, ele vai pegar pegar mais escola? É o que acontece aqui em Patos de Minas, né? Então, o impacto seria esse o problema.
Esse é o problema. Na sua opinião, seria esse o problema, então. Sim. Iria onerar mais para o município se municipalizasse as escolas. Mas a gente tem aqui no município de Patos de Minas, por exemplo, o CEMEIS, com dificuldade de contratação de profissionais, né? Eu até fiz uma proposta, eu faço parte do Conselho Municipal de Educação. O ano passado, na última reunião que nós tivemos no ano passado, eu fiz a proposta para a Sônia, que é a secretária de Educação, para criar o cargo de auxiliar de educação, né? Porque hoje nós temos o quê? Estagiários dentro do... E existe uma grande dificuldade de contratar estagiários. E numa crise que a gente está tendo, a criação do cargo de auxiliar de educação vai gerar mais cargos e mais emprego para nossa sociedade aí que está desempregada, né? E o valor também recebido. E aí, você fez a proposta? Fiz a proposta. Está discussão, né? Na última reunião que a gente teve do Conselho Municipal, ela falou que a proposta está sendo avaliada, está sendo verificada, questão financeira, tudo isso para colocar, mas certamente lá para o ano que vem, né? É uma complicação muito grande. E atendimento, né? Escolas superlotadas aqui em Patos de Minas do ensino infantil, né? Então, assim, realmente não teria condições nenhuma, nós alertamos isso, de ocorrer a municipalização aqui em Patos de Minas, garantindo a prestação de serviço de qualidade. Então, está parado hoje. Está parado. Se Deus quiser, vai continuar parado. Muito bem, Edmar, vamos lá. Pois é, professor Ricardo, é o seguinte, como é que funciona a adesão do profissional da educação ao movimento grevista? Ele vai até a escola, ele continua indo até a escola, ou ele simplesmente fica em casa? Não, quando a pessoa se coloca na condição de entrar em greve, né, ela tem duas opções. Ou ela adere ao movimento e participa diariamente do movimento, com o movimento de greve, ou fica em casa. Nós estamos numa situação tão crítica hoje da educação, que em relação ao pagamento do piso salarial, o regime de recuperação fiscal, né? Que até ficar em casa, para a gente é necessário. Porque já não vai para a escola. O governo vê quem não vai à escola. A escola que está fechada, quantos funcionários não estão indo para a escola. Isso é uma resistência, né? Às vezes muita gente fica em casa, tem receios de ir para a rua, ou vergonha, né? Eu não tenho vergonha de lutar, nunca tive e nunca vou ter. Mas é uma condição que a pessoa, da própria pessoa, né? Dela participar do movimento, ir para Belo Horizonte, participar das assembleias, participar das manifestações. Eu falo quem bebe da água das assembleias em Belo Horizonte, das manifestações em Belo Horizonte, não quer deixar de ir. É lá que vê, na verdade, o real movimento que existe no estado de Minas Gerais. É muito bonito, é muito bonito. Em Belo Horizonte nós tivemos uma manifestação agora essa semana, né? Foi antes de ontem, foi fantástica, muito grande mesmo. Há muito tempo eu não vi uma manifestação tão grande quanto essa manifestação, e que agrega e dá aquele fôlego pra gente continuar a nossa luta aí, mesmo com os ataques do governador, mesmo com os ataques dele. E ele não senta, ele mesmo não, só através da secretária para poder negociar com vocês? Só, ele não senta, ele não, em nenhum momento ele se coloca para dialogar com o sindicato, com a categoria, para discutir aí a questão de piso salarial. Ele é um governador das redes sociais, né? Sempre divulgando as coisas nas redes sociais, na casa dele, ou até mesmo aquilo que ele vai fazendo ao longo que são as enganações do nosso governo, né? Falar que não tem dinheiro para pagar o servidor público, não tem dinheiro para dar um reajuste salarial, sendo que no ano passado, quando foi pagar o rateio do Fundeb, sobrou muito dinheiro na conta dele, né? Então, assim, hoje, até dia 14 de março, até dia 14 de março ele tinha em conta, só que foi repassado para ele em conta, tinha mais de 400 milhões de reais. Bom, Ricardo, então agora trocando em miúdo, para que o ouvinte tenha uma ideia, o que vocês estão reivindicando? Ele está oferecendo 10 e pouquinho, né, para todo mundo. Isso. Qual que é a reivindicação? Se fala no piso, essa questão do piso salarial, ela é muito discutida, muita gente não entende, né? O governo federal soltou um piso novo de 3.800 e pouco, né? E aí, como é que funciona? Esse piso lá, ele é para quantas horas, para que o ouvinte entenda? E o que vocês estão querendo? Bom mesmo esclarecer isso para a sociedade, né? Porque nós temos uma lei federal, né, que garante aí o pagamento do piso salarial de acordo com o Fundeb, né, o custo aluno. Nesse ano de 2022,
o custo aluno ficou em 33,24%, dá um reajuste para o servidor de 33,24%. Ao longo de todo esse ano, desde 2017, nós viemos aí perdendo valores porque nosso salário não era nem reajustado. Eu nem falo em aumento salarial. Ganho, né? Ganho, é reajustado. Nem inflação não foi conseguida. Reajustado. Para você ter noção, em 2021, nem 0% do valor do Fundeb. Esse ano, por isso que veio esse valor total, 33,24%. Chegou a 87% de prejuízo. Tá chegando 80 e alguma coisa, quase 87% em relação lá desde 2017, que foi o último reajuste que foi dado, foi no governo do Pimentel, foi 11,30 e poucos por cento para a categoria. Inclusive o Zema quer arrancar isso, porque ele coloca o piso salarial como uma coisa inconstitucional. Então ele quer derrubar esse piso do Estado de Minas, porque vamos falar aqui, já vamos explicar sobre o piso, o que acontece. Nós temos o piso nacional, uma lei federal e uma lei estadual. A lei federal garante o piso salarial nacional de R$ 3.800 para quem estiver iniciando o cargo hoje da educação para 40 horas. No Estado de Minas, em 2015, foi criada uma lei no Estado de Minas que garante o piso salarial nacional para 24 horas, certo? Para as 8 carreiras. Depois teve um artigo que acrescentou todas as 8 carreiras da educação. Nós temos 8 carreiras da educação, desde superintendências, escolas, ASBs, tudo isso. Então, nós temos essa lei que garante esse pagamento. E aí o governador, então, teria que reajustar o nosso salário de acordo com o piso nacional, que seria R$ 3.800 para quem está iniciando hoje, mais as progressões, né? De acordo com o tempo que você tem de estado e também de acordo com as especializações, mestrado, doutorado, tudo isso. E ele não reconhece essa Constituição, né? Ou faz de bobo, né? Então ele judicializa esse piso salarial do Estado de Minas para não pagar e oferta aí 10%, um pouco mais, né? 10,30 e poucos por cento, o que não garante para a gente aí uma recomposição. Olha como é que é interessante, ele judicializa o piso nacional, o piso da Constituição do Estado, falando que ela é ilegal, inconstitucional, mas não retira 11% que foi dado em 2016 e quer dar um reajuste de 10%, ou seja, o servidor vai ficar com 11% a menos do seu salário e com reajuste de 10% com 1% a menos, ou seja, não adiantou nada, não vai adiantar nada. Pelo que você está falando, então, essa lei de 2015, ela acompanha o piso nacional, justamente, independente de 24 ou 40 horas. Justamente. Então, Minas não é questão de 24 horas, tem que acompanhar o piso nacional. O mesmo que o piso nacional der para os trabalhadores. Ou é proporcional? Não é proporcional. Aqui em Minas é o piso nacional. Porque em Minas trabalha-se 24 horas. Isso. Né? E aí seria o piso nacional, então. Justamente. 3.800. 3.800. Isso para início de carreira. Para início de carreira. É essa a briga de vocês principal, então. É essa a nossa briga hoje. Aquela recomposição que a gente teria ter de 80%, não é isso que a gente está querendo agora. A gente está querendo os 33,24%, que vai garantir esse. Que foi a correção do governo federal. Do Fundeb, né? Do Fundeb, é isso. Exatamente. Bom, nós temos que ir para o intervalo. Deixa uma pergunta no ar aí, Edmar. Professor Barreto, hoje, atualmente, quantos servidores de educação tem o Estado aproximadamente? Olha, é uma pergunta difícil, porque eu não tenho esse levantamento, não. Mas eu realmente não tem como te responder. Quantitativo, né? Mas em termos qualitativo, é imensurável. É imensurável. Assim, é a maior categoria para o Estado hoje. Hoje o maior custo do Estado é a educação, né? Dentro da categoria. É a educação. Então, assim, talvez seja por isso que o governo queira tanto combater a educação nesse custo dela, né? Porque se ele brigar aí por 5%, 4% a menos, já é um dinheirão, né, Ricardo? Vamos ser sinceros, se ele conseguir não dar um aumento de 10%, por exemplo, é muito dinheiro, né, para ele. É dinheiro, mas assim, a gente tem que entender que o dinheiro para educação, ele é carimbado. Exatamente. Ele já vem carimbado do governo federal, o dinheiro do Fundeb. Esse dinheiro tem que ser gasto. 25% do que é recolhido pelo governo federal é repassado ao Estado e município. E ele tem que gastar isso.
Ele poderia ter gastado todo o dinheiro do Fundeb ano passado. Então, fazer rateio de Fundeb é incompetência de gestão, né? É sobra, porque tinha dinheiro para gastar numa pandemia. Os servidores não receberam nem ajuda de custo, eu falo assim, em relação a compra de equipamentos, nada disso, aluno não recebeu. Aqui em Patos aconteceu isso, o rateio também. E aí o que acontece? Acontece um rateio e ele fala, eu estou pagando rateio. E não queria pagar, né? O governo de Minas não queria pagar. Por isso que esse rateio não pode ser chamado de sobra, que na verdade não é sobra, né? Um dinheiro tinha que ter sido aplicado. É incompetência. É incompetência. Aqui em Patos fez isso, em vários municípios foi usado isso aí. E o interessante, Ricardo, nós até já debatemos isso aqui, em plena pandemia, o pessoal trabalhando em casa, home office, ninguém comprou equipamento para os alunos trabalharem, né? Para melhorar a condição dos alunos trabalhar na época. Por isso que sobrou esse tanto de dinheiro. Olha a incompetência dos gestores. Não comprou, é um negócio e impressionante. afirmou que deu ajuda para os profissionais, né? O governo falou que deu ajuda aos profissionais. Eu sou professor, estou em sala de aula, né? Agora em greve, não recebi nada. Então, nenhum equipamento, nenhum celular. Ele deu celulares agora, no final da pandemia, do ano passado, né? Que ele disponibilizou alguns celulares para algumas escolas, né? É uma forma de, na verdade, é uma politicagem, né? Politicagem vem fazendo, porque depois divulga nas redes sociais, na televisão, todo lugar, que eu dei celular para os alunos. Você dá celular, é a mesma coisa que você dá o prato, mas não dá comida, né? Porque dá o celular, mas não dá internet. A maioria dos alunos não tem internet de qualidade em casa, não vai resolver nada. São 8h28, nós temos que fazer um intervalo, Ricardo. Já nós vamos voltar. Tem o ouvinte participando também conosco daqui a pouco, 388-1798. Dornelles Imóveis agradece aos clientes que adquiriram um apartamento no Residencial Grand Prix 2 e o novo lançamento Residencial Luiz XV. São 2 quartos com suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, tem sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias de alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV, novo lançamento Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. Intervalo 8h29, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Sabe qual é a diferença entre ter uma pós-graduação do Unipan e não ter? É simples. Sem ela, você é o Rogério. Com ela, você é o Rogério. Entendeu? Não seja mais um no mercado. Seja um especialista. Faça uma pós-graduação no Unipan e forme-se em 0800 940 4006. Pós-graduação Unipan. Você o especialista. Nossa satisfação. Tá barato demais. Batata doce roxa 1,47, beterraba 1,77, banana maçã, banana nanica, chuchu e inhame chinês 2,97, batata extra 3,47, coco seco, jiló e maracujá 3,97, alho debulhado 5,97 o quilo. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. Modernos supermercados da nossa terra, pra toda a gente. Existe alguma coisa melhor que viajar? E ainda viajar com passe livre em todos os pedágios do Brasil? Claro que sim! No Cicobi Credicopa você adquire a sua tag e passa por 100% dos pedágios e estacionamentos conveniados com débito direto na sua conta Cicobi Credicopa. Procure a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária. Aproveite e tenha uma viagem tranquila. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Isso. No Momento Unipan, eu informo que alunos do 5º período do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unipan, juntamente com integrantes do diretório acadêmico do curso, participaram de
uma palestra com idealizadores do ArchiCast, Adilson Amaral, Aline Assis e Rafael Rodrigues. Esse é um dos principais podcasts da área de arquitetura e urbanismo do Brasil. A palestra faz parte da disciplina do projeto Integrador 5, que aborda a comunicação midiática audiovisual no campo da arquitetura e urbanismo, com foco na produção de podcasts. Ao final da disciplina, objetiva-se que os alunos tenham criado, gravado e editado um episódio de podcast de áudio e de vídeo, utilizando as salas de informática e os laboratórios de rádio e TV da instituição. Olha que beleza, hein? O coordenador do curso de arquitetura e urbanismo e professor responsável pela condução da disciplina, João Paulo Alves de Faria, explica a importância da atividade. Segundo ele, a palestra contribuiu para ampliar a visão dos alunos em relação às diversas possibilidades de atuação no campo da arquitetura e do urbanismo, além de ser uma oportunidade de prepará-los para a experiência de gravar seus próprios episódios, abordando assuntos dentro da sua área de formação. Muito bem. E também o egresso de zootecnia, aprovado em programa de mestrado da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, é o Eric Pacheco Rodrigues, ex-aluno do curso de zootecnia do Centro Universitário. Foi aprovado neste mês no programa de pós-graduação em zootecnia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, campus Itapetinga. A linha de pesquisa do egresso será nutrição e alimentação animal, sob a orientação do professor José Augusto Gomes Azevedo, que é uma referência na área. Eric Pacheco foi aprovado em primeiro lugar na sua linha de pesquisa e em segundo lugar geral no programa de mestrado. Parabéns, hein, Eric? O Eric concluiu o curso de zootecnia em 2021 e atualmente ele é aluno da pós-graduação em gestão na produção de bovinos de leite e corte. São informações do Centro Universitário de Patos, Minas, que você ouve regularmente de segunda a sexta-feira aqui no Debate 98, nesse espaço do Momento Unipan. Unipan, educação que transforma. 8h33, produtor rural, essa notícia é para você. O Plano Safra 2022 já está disponível no Cicobi Credicorp. É para produtor familiar, médios, grandes produtores rurais. É melhor para sua produção, que conta agora com mais recursos para custeio, investimento, comercialização e industrialização. É tudo com juros baixos e as melhores condições de financiamento. Escolha o recurso que mais combina com o seu negócio. Procure a agência do Cicobi Credicorp na Praça Desembargador Frederico 37, que é a praça da antiga rodoviária, e solicite a contratação. Você participa no 388-1798. Já o Edivar coloca o povo no rádio, hein? Minas Safra Brasil é empresa do Grupo Patense e está com promoção nos planos de assistência familiar. É sem taxa de adesão, mensalidades a partir de R$ 36,61 por família. Lembre-se, fazer um plano funerário é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. O Grupo Patense está em Patos, está em Lagoa Formosa, São Gonçalo da Abaeté, Varjão de Minas, Serra do Salitre. Ligue 3823-8362 ou acesse grupopatense.com.br. O povo no rádio, Edivar Santos. Muito bem, deixa eu colocar a Cristiane no ar aqui. Ela é professora, tem um comentário para fazer em relação à questão da municipalização. Cristiane, tudo bem contigo? Bom dia a todos. Só uma opinião. Sou professora, sou contratada, ainda não estou trabalhando, né, por falta de vagas, a fila não anda, diversos motivos que todos já sabem nas mídias sociais. Vocês estão falando sobre a municipalização das escolas. Agora me conta, como que vai municipalizar as escolas, sendo que nem as que estão trabalhando, que são já do município, estão rodando direito? Para que municipalizar, sendo que eles não estão conseguindo nem atender as do município mesmo? Professor Ricardo, a luta do Sindhut é justamente para evitar essa municipalização nos municípios mineiros, né? Isso, o Sindhut a todo momento se colocou aí contra, né, a municipalização, uma vez que depois de municipalizada você perde o controle em relação aos servidores do estado de Minas Gerais, né, dos trabalhadores do estado. Passa a ser uma nova gestão. Se o prefeito quiser pegar essa mão de obra para utilizar na escola, ele utiliza, porém por um período aí que determinado, né? Ele não pode ficar com esse servidor e nem acolher ele como servidor do município.
né? Teria que ter concurso para que ocorresse isso. Então seria um problema muito sério aí em relação ao número de vagas para o Estado, né? E para os trabalhadores de educação, a SB, todas as categorias, 8 categorias, uma vez que reduziria aí o número de profissionais para a educação. Eu me lembro que quando do retorno presencial das aulas, né, na rede estadual, o sindicato também foi contra por causa da questão da pandemia, achou que talvez não fosse o momento desse retorno presencial. Sim. Como é que vocês chegaram, né, depois dessa volta às aulas nas escolas, com condições de trabalhar, com o apoio do Estado para que o professor, mesmo vacinado, tivesse aí a proteção e desse segurança para que ele pudesse trabalhar? No primeiro que o professor, quando voltou, nem todos estavam vacinados, né? Nós voltamos sem vacina. É verdade. Foi uma categoria que ficou para trás. Aqueles que já haviam vacinado eram os professores que possuem comorbidade. Então voltamos sem vacina, com todo receio, né? A escola realmente não ofertava total segurança para os servidores e para os aliás, alunos. As categorias que ficaram por último, que foram os alunos e os professores, sem vacina. Isso. Tivemos aí a contaminação dentro das escolas. Isso às vezes não chegou à mídia, né? Não foi divulgado. Eu divulguei nas redes sociais algumas escolas que ocorreram isso para alertar as pessoas do risco que a gente tinha, né? Inclusive em escolas particulares aqui tivemos aí contaminação em Uberlândia, em toda a região tivemos a realidade. E essa era a realidade que a gente esperava, né? De ocorrer esse tipo de problema e a falta de controle em relação a isso tudo. Graças a Deus passamos por isso, né? Isso tudo. Perdemos colegas nossos de profissão durante a pandemia, perdemos aí, infelizmente, muita gente da nossa categoria. Mas graças a Deus estamos passando por aí. Tomara que continue assim e que essa nova variante também não chegue a nós aí, né? Uma nova variante que totalmente desconhecida, que a gente falam que com a vacina completa a gente está protegido, mas a educação é uma coisa complicada. A gente ficou muito preocupado naquele momento, uma vez que ficou na mão do prefeito decidir que retornasse, se retornava ou não as aulas presenciais naquele município. E aqui nós não tivemos nenhum, né, posicionamento aí do nosso prefeito em relação a isso. Quer dizer, as escolas municipais continuaram fechadas e o Estado voltou, ou seja, ele não interferiu não mediou, não tomou nenhuma decisão e também não dialogou com a gente também. Não teve diálogo. Não teve diálogo. E agora? Porque agora também a gente está vendo aí no Brasil inteiro, está começando a movimentação da liberação do não uso de máscara, facultativo. Como é que está a situação hoje? Qual que é o pensamento do sindicato com relação a Patos, por exemplo? Em relação às máscaras, use máscaras nas salas de aula ou não, porque foi flexibilizado totalmente. Não, sempre. Eu acho que o uso de máscara tem que ocorrer em todos os locais. Pelo menos, eu ando de máscara em todos os locais, na rua, nos locais fechados, na escola, em todos os locais eu estou de máscara. Em nenhum momento eu retiro a máscara realizando o trabalho que a gente executa, né? Dentro de sala de aula ou até mesmo no sindicato. Só tiro a máscara mesmo para beber água. Para beber água. Mas agora o professor não pode proibir o aluno, não pode exigir que o aluno use a máscara. Pois é. Porque o decreto do prefeito liberou. Ficou uma situação complicada, inclusive, né? Porque nós entrevistamos especialistas aqui, né, Zé? Sim. A própria Fiocruz achou precipitada a liberação a nível nacional, da liberação do não uso de máscara, né? E aqui em Patos, no entanto, está liberado. Em Patos, inclusive, antecipou até mesmo antes do Estado, né? Verdade. Se posicionar, né? Uma coisa assim, uma aberração, mas que preocupa muito, um decreto, né? Incompleto, na verdade, né? Porque ele só previa nas unidades hospitalares. Nem no transporte público não exigia o uso da máscara. Se não me engano, depois ocorreu uma alteração, não foi? No decreto? Houve, acrescentou. Isso. Acrescentou exatamente. Área de saúde só, né? Não, hospitais, laboratórios, farmácias. Faltava até isso. Interessante que com o retorno presencial até o protocolo foi alterado, né? Antes a gente tinha aí quantitativo de alunos que estariam contaminados, tivesse contaminação, afastaria toda a turma, né? Sim. Depois passou aí para ter 30% dos alunos contaminados. Então, imagina uma turma aí de 30 alunos, né? 10 alunos contaminados para fechar aquela turma. Então, e se um aluno contaminou, foi fazendo aquele giro de contaminação sem ter os 10 alunos ao mesmo tempo, a turma permanecia aberta aí
permanece, né, aberta aí a todo momento. Agora nós ficamos aí na dependência da conscientização da mãe, do pai, do aluno, né? Tá com sintomas, não vai para a escola. Isso. Nós temos que torcer para isso, porque não tem como obrigar. Isso, e infelizmente tem alguns pais aí que ainda continuam sem vacinar os seus filhos, né? Então, eu mesmo tenho alunos dentro da escola que os pais não quiseram vacinar os filhos. E os pais foram vacinados. E o profissional da educação fica com a pulga atrás da orelha também, né, professor? Fica, porque a gente tem família também. Por exemplo, eu tenho filho pequeno, eu só não vacinei meu filho porque não chegou na idade dele. A minha felicidade será gigantesca quando chegar a hora dele vacinar, e com certeza ele vai vacinar. É uma garantia que a gente tem aí de segurança, não só para ele, mas para todas as pessoas que convivem com ele também, né? A gente está falando muito na questão salarial, mas tem outras reivindicações também da categoria nesse movimento grevista, né? Na verdade, o governo aí de Minas, o que ele tem? Ele tem um regime de recuperação fiscal. Até ele tinha colocado urgência nesse regime de recuperação fiscal, que tinha travado as pautas aí da Assembleia. Na semana passada ele retirou a urgência do regime de recuperação fiscal, porém não foi lido ainda na Assembleia Legislativa. Assim que fizer a leitura na Assembleia Legislativa, as pautas são destravadas e aí começa a discussão. Uma das discussões o projeto dele dos 10% de reajuste salarial para todas as categorias aí dos servidores públicos. Que aí vai ter a nossa proposta, nossa contraproposta, que vai ser as emendas, né? Dos deputados estaduais, para tentar fazer com que haja aí o pagamento daquilo que nós queremos, que é os 33,24%. Porém, o governador Zema já coloca que qualquer emenda ele vai vetar. A questão da polícia militar é o fardamento, ele paga até o fardamento. Para o professor, aquela questão do ponto de giz antigamente, como é que não paga mais? Não paga? Aquilo já não existe, mais. Não existe mais. É só o salário seco e acabou a história. Quando nosso salário, lá na época da Anastasia, passou para subsídio, acabou. E depois voltou quando voltou, né? Graças a Deus saiu daquele subsídio. E aí voltou com uma nova carreira pra gente, né? Uma nova restauração, que a gente tinha quinquênio, biênio, tudo isso foi perdido, né? E agora voltou com a DIVEB, foi no governo Pimentel, voltou com a DIVEB, que é o mesmo mais ou menos que o quinquênio. O biênio foi perdido durante e o POD-GIS também. Tá certo. O Edivar deve estar preparando mais alguém ali, professor, mas com relação a essa frase, então, você não concorda com o governador? Fazer o certo e não ser eleito do que conceder o aumento pleiteado. Você acha que ele não está fazendo o certo, então? Se ele fizesse o certo, ele cumpriu uma Constituição federal e uma Constituição estadual que existe. Isso é fazer o certo, né? Ele está agindo de forma ilegal. Ilegal quando ele não cumpre a Constituição federal e a Constituição estadual. Então, assim, é uma administração que ele não segue, então, as leis, a própria lei, ou pelo desconhecimento, como eu disse aqui. Agora, um governador não desconhecer as leis do Estado é um grande problema, né? E não querer cumprir as leis do Estado é mais ou menos ele querer se apropriar de um Estado, né? Como se fosse as suas lojas. Isso não é propriedade dele, né? Ele fica por um tempo com a gestão do Estado, mas ele não pode fazer qualquer coisa, aquilo que ele quer, né? Então ele vem com essa pressão, vem com esse autoritarismo, vem fazendo essa pressão, até essa pressão agora nos servidores de Estado, falando de corte, o que ele não pode fazer de forma ilegal. Então tem um processo aí de mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Estado e com o sindicato. Ele não consegue apoio na Assembleia Legislativa? Como? O apoio da Assembleia Legislativa não chegou ainda forte como deve ser? Nós temos aí o apoio de alguns deputados da nossa categoria, né? Inclusive essas emendas para tentar o reajuste salarial de 33,24%, até a Beatriz Cerqueira na Assembleia Legislativa, na Assembleia nossa geral lá do sindicato, pontuou que ela não quer fazer uma emenda pessoal, ela quer fazer uma emenda com todos os deputados, com os deputados, da grande maioria dos deputados, para que seja uma coisa que seja aprovada, né? E aqui nós temos o deputado doutor Eli Tarquínio, né? Que é importante lá na Assembleia, um mediador na Assembleia. Tá do lado de vocês? Espero que sim. Até tentei dialogar com ele esse dia para trás, mas depois não me retornou. Mas é uma pessoa que está sempre presente, sempre me recebe muito bem. Ele declarou que tem dinheiro para reajuste. Ele já fez uma declaração em público que o caixa do governo tem dinheiro, que dá para dar um reajuste melhor
pro funcionalismo público, ele já fez uma declaração dessa. É do seu conhecimento, não? Ele foi doutor Eli. O doutor Eli falou que tem dinheiro que dá para dar um reajuste melhor. Não, é conhecido. O DIEESE tem os dados todos que a gente tem no estado. Hoje não é segredo para ninguém. Não é segredo para ninguém, né? Até nos celulares aqui na rede social tem. Mas o doutor Eli é uma pessoa que sempre dialoga com a gente, em vários momentos se posicionou a favor, né, dos trabalhadores de educação, sempre lutou com a gente, mediando aí, conversando, dialogando muito com nossos deputados que são defensores de educação, professor Cleito, doutor Eli, professor Betão, Beatriz Cerqueira, professor Betão, que sempre dialoga aí com a educação. Ô, Edivar, nós temos que ir pro intervalo agora, são 8h47, daqui a pouco você remata aí a participação dos ouvintes. O Zé Afonso também faz pergunta, eu peço aí o Ricardo um tempinho pra gente, nós temos para ir por mais um intervalo. Dornelles Imóveis está agradecendo aos clientes que adquiriram o apartamento do Residencial Grand Prix 2, o novo lançamento é o Residencial Luiz XV, são apartamentos com 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, tem sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio é sempre partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é novo lançamento do Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva, 217 Jardim Paraíso Patos, próximo Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. Intervalo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. A líder do Alto Paranaíba, Rádio Clube. Existe alguma coisa melhor que viajar? E ainda viajar com passe livre em todos os pedágios do Brasil? Claro que sim! No Cicobi Credicopa você adquire a sua tag e passa por 100% dos pedágios e estacionamentos conveniados com débito direto na sua conta Cicobi Credicopa. Procure a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária. Aproveite e tenha uma viagem tranquila. Quer colher fruto cereja além da conta? Aplicando Mature da Satis é possível. Mature aumentou a produção de café cereja em 41%. Essa solução Satis ajuda na regulagem dos processos de amadurecimento dos frutos, melhorando sua qualidade e aumentando resultados. Quer ver na prática? Acesse www.satis.ind.br e marque uma visita técnica. Satis, lavoura saudável, negócio saudável. Pela primeira vez na história, o IPVA de Minas não terá aumento e será o mesmo valor do ano passado. E o governo de Minas ainda adiou o início do vencimento para março. Pagando à vista, você tem 3% de desconto ou pode parcelar em até 3 vezes. É alívio no bolso dos mineiros e responsabilidade com as contas do Estado. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h49, estamos com o professor Ricardo Barreto, coordenador do Sindiute. O assunto é educação. Ô Edivar, vamos aproveitar o tempo, porque temos aí 10 minutos pela frente. Rapidinho aqui, ó, pergunta de ouvinte. Hoje o piso nacional é 3.845, certo? Gostaria de saber qual o valor do piso pago no estado e qual o valor do piso do município. Sou professora, não estou atuando no momento devido aí à desvalorização da classe e tem desestimulado o salário, principalmente muitas pessoas a ingressarem na categoria, né, professor Ricardo? Tem muita gente que não está ingressando na categoria, né, na profissão da educação, mesmo, né? E muitos estão saindo, né? No dia que a gente estava lá em Belo Horizonte, um professor lá de Uberlândia falou para mim que amigos nossos lá da educação estão saindo da educação porque já não aguentam mais, né? Bom, passa o valor aí, Ricardo, ela fez a pergunta aí. 3.845 é o piso nacional, mas atualmente, professor Ricardo Barreto, um professor ingressando hoje, quanto que ele recebe? Em torno de R$2.100, bruto, né? Bruto. Depois de ter passado por banco de faculdade, ter estudado a vida inteira. Isso no primeiro, quem está ingressando agora, vai passar 2.000. E os outros têm as vantagens, e um ASB.
Do Estado. O SB hoje está recebendo líquido, né, R$900. Vamos falar SB para o pessoal entender. SB é a ação auxiliar de serviço. Ganha menos que o salário mínimo. Fazem a limpeza da escola, alimentação dos alunos, que cuida, são educadoras também. Dá 900 líquido, porque tem os descontos, etc. Desconto. O salário dela seria hoje, com o piso salarial, se ela tiver ensino médio, em torno de R$2.600. É o mesmo problema praticamente que o município enfrenta. As pessoas não estão querendo trabalhar também, não estão encontrando gente para trabalhar nas creches, porque o salário também não é lá essas coisas. É o mesmo problema, né, Divar? Está enfrentando o mesmo. A alegação das pessoas é essa, né? Também. Bom, Zé Afonso, vamos para a última rodada. Você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar aí, ô Ricardo? Que às vezes ficou, né, Zé? Sim. Tem sim. Eu queria falar sobre o regime de recuperação fiscal, que o governo coloca aí como um posicionamento para adesão, que ele retirou a urgência. Mas em todo momento ele se coloca aí para fazer adesão do regime de recuperação fiscal. O que é esse regime de recuperação fiscal? Foi o regime que foi adotado no Rio de Janeiro, onde para aí com o pagamento da dívida do Estado, né? E depois do tempo que ele aderiu ao regime de recuperação fiscal, e começa-se a pagar. Porém, vai juntando juros nesse período. E ele vai utilizando aí desse dinheiro para fazer aquilo que ele entende que é a gestão dele. Mas para isso ele tem que parar com nomeações do servidor, não pode ter concurso, não pode ter reajuste, todos os benefícios, a Adverb não vai contar mais nesse período, que é o que a gente tem como se fosse o quinquênio, né? Então, é um prejuízo para a nossa categoria, além dele ter que privatizar as estatais que existem no nosso estado de Minas Gerais. Ele está doidinho para fazer isso. Está doidinho para fazer isso. Na verdade, ele está tentando criar uma situação para precarizando os servidores do estado de Minas Gerais, o serviço público, para poder entrar no regime de recuperação, falar que o estado está quebrado, né? E outra coisa também que é interessante a gente falar é que a reforma da Previdência que foi feita, ela tem que também ser revisada se entrar no regime de recuperação fiscal. Então ela sofre alterações também. Todos esses critérios aí são para que o governo entre no regime de recuperação fiscal. E pontuar, né? A categoria tem que ficar atenta, muito atenta àquilo que está acontecendo no estado de Minas, né? O governo quer dar um reajuste de 10%, mas quer tirar o reajuste lá de 2016, que já tinha dado, foi o primeiro reajuste que a gente deu em relação ao piso, que o Pimentel deu, depois não deu mais os reajustes, que foi de 11,73%, que ele quer retirar, judicializar isso, colocando o piso do estado de Minas como sendo um piso. Se colocar na balança, ilegal, vai diminuir o salário. Diminuir o salário. Bom, ô Zé Afonso, vamos para a última rodada. Temos aí 1 minuto para cada um. Professor Ricardo Barreto, vocês estão sendo pressionados, vocês se sentem ameaçados, inclusive, pelo governo do estado. Inclusive, há multas estabelecidas caso a greve continue por mais tempo. Ponto, né? Exatamente. E com relação ao Sindicute, vocês estão preparados judicialmente para enfrentar um embate até jurídico com o governador? No primeiro momento que o estado colocou lá com o desembargador, o desembargador colocou a greve como sendo, tentou judicializar a greve, o sindicato já fez recurso, né, para mudar essa situação, uma vez que o estado em nenhum momento dialogou com o sindicato, com a categoria, né, se colocou seu posicionamento em relação a uma possível negociação. Em nenhum momento foi feito isso. Durante todo esse ano de governo do Zema, 38 vezes o sindicato dialogou com o CEPLAG. Em nenhum momento dialogou com o governo. Em nenhum momento dialogou com o governo. O governo não dá abertura para isso, né? E ele bate na tecla e quer implantar seu autoritarismo em relação a esse pagamento, que bate o pé e quer só dar os 10%, e ninguém vai aceitar um valor desse, que na verdade a gente está tendo prejuízo muito grande aí. 30 segundos para você, Edivar. Dessa forma, concurso público não tem nem previsão, né, professor Ricardo, para a categoria? Esse ano não pode, né? Nem tem jeito. Esse ano tem eleição. O último concurso, ele foi prorrogado por mais 2 anos, né? O último concurso que teve. Então, o concurso público agora nem pensar, e nem os
que foram aprovados no último concurso público foram nomeados, nem todos. Nós temos muitos servidores com as nomeações, né? Continua a greve, então. Foi feita a última assembleia, está marcada para que dia e continua a greve ainda? Continua a greve por tempo indeterminado. Nós temos uma próxima assembleia agora, dia 23. A mediação com a reunião com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ia ocorrer na quinta-feira, ontem, né? Sim. Foi adiada para o dia 22. Ele vai intermediar? Vai intermediar. A segunda reunião, provavelmente não sai ainda nada definido, né, do governo, porque talvez ele não leve uma proposta, mas vai continuar a greve por tempo determinado. O sindicato está preparado, está dialogando, e nós estamos fortes e confiantes que nós vamos conseguir alguma coisa com esse governo, com a luta, com a união da categoria, e alertar toda a categoria nossa aqui da nossa região. Gente, vamos nos unir, porque a situação é grave, e se é grave, é greve, né? A gente tem que lutar. Muito bem, a gente tem notado que o judiciário aqui em Minas tem participado de muitas negociações e tem dado certo, né? Os acordos aí, Vale, etc e tal, vários acordos, o judiciário tem ajudado a intermediar e tem funcionado. Vamos torcer para dar certo, Ricardo. Obrigado pela presença aqui, assim que a gente precisar, né, Zé Afonso, Edivar, vai dando notícia pra gente, precisando, nós estamos aqui. Estou à disposição, obrigado. Você fala isso importante, né? O tribunal sempre dando aí apoio ao governo, né? Tomara que dê apoio também à educação, né? Que valorize a educação tão sonhada por todos aí, né? É verdade. Obrigado, Ricardo. Obrigado, bom dia. a todos, bom dia. Divar, até amanhã. Não, amanhã você tá aqui? Não, segunda-feira, então. Eu tô no plantão, mas não. Então até segunda. Até segunda. Ô Zé Afonso, segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. Ou você quer vir amanhã também, Zé? Não, nem amanhã, nem segunda-feira. Na segunda também, e não? nem terça. Meu Deus do céu. Bom, eu tenho uma programação em Belo Horizonte. Na quarta-feira estarei de volta aqui no Debate 98. Beleza. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Bom final de semana para todos. Fiquem todos com Deus e até quarta da minha parte. Beleza, tá aí. Obrigado pela audiência, agradecendo a você que participou conosco. Tem gente parabenizando aqui ainda pelo programa, né? No finalzinho aqui, parabéns pela entrevista de hoje. É notório que estão discutindo ideias, né? É isso aí, o Divar? Isso mesmo, né? Uhum. Bacana, muito bem. Olha, agradecendo sua audiência em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito, Dornelles Imóveis, compra, venda, construções, acesse dornellesimóveis.com.br. Em nome de Minas Safra Brasil, empresa do Grupo Patense, 38238362, acesse grupopatense.com.br. E Unipam, educação que transforma. Aí, Otaviano Marques com Rádio Ajuda, na sequência o Bernardo Franco com o Radar. Bom fim de semana, bom final de manhã, voltamos na segunda. Bom dia, capital nacional do milho.